No vídeo de hoje vamos falar do Kinea Securities KNSC11. Trata-se de um fundo de CRIs da Kinea, de propriedade do Itaú, montado de forma a buscar uma proteção inflacionária, portanto, um fundo que tem chamado a atenção pelo bom desempenho recente. No entanto, confira os principais pontos negativos a se considerar antes de investir nesse fundo. Se gostar do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E vamos começar pelo portfólio do fundo, com os CRIs mais relevantes e começando por aqueles indexados pelo IPCA. A maior posição, com 7% de alocação, é o Castelo Branco Office Park, que fica em Alphaville. Seu LTV está em 60% e o imóvel está alocado com um contrato atípico BTS, Build to Ship. A segunda maior posição é o Creditas 8, além de alguns outros CRIs dessa mesma empresa, garantido por imóveis residenciais com uma carteira bem diversificada e um LTV relativamente baixo. O Superfrio envolve três galpões refrigerados com LTV mais alto, em 85%, portanto de maior risco. O CRI Lebesgue envolve um centro logístico dessa empresa na Bahia. O JHSF Malls envolve alguns shoppings estabilizados e rentáveis nos estados de São Paulo, Bahia, Amazonas. Seu LTV está em 50%. O CD Via Varejo possui um contrato atípico na cidade de Campo Grande, no Rio de Janeiro. O ativo logístico é a garantia. O Gazit Malls envolve 5 shoppings no estado de São Paulo e tem como garantia os recebíveis desses shoppings. O GPA envolve o arrendamento das lojas do Grupo Pão de Açúcar, tendo como garantia a alienação dos imóveis. O CDGRU envolve 2 imóveis adquiridos por outro fundo imobiliário, uma laje corporativa nos Jardins, locado parcialmente para o Itaú, e um galpão logístico em Guarulhos. O edifício Fijitsu é baseado na aquisição de 7 lajes desse edifício em São Paulo, que estão locadas para uma empresa multinacional. O Haddock 347 é um edifício corporativo na Avenida Paulista, em São Paulo, e tem como garantia o próprio prédio. O edifício E-Tower fica em São Paulo e tendo como garantia também o imóvel. O Fibra Experts tem como risco alguns projetos desta incorporadora. Vale chamar a atenção para o LTV mais alto desse CRI, indicando um risco maior. O projeto Jorge Tibiriçá trata do projeto residencial na cidade de São Paulo. O CRI Casa e Vídeo tem o risco de crédito desse varejista da cidade do Rio de Janeiro e, portanto, essas são as principais posições de CRIs do fundo atrelados ao IPCA. Existem algumas posições atreladas ao CDI, com valores menores. Temos o edifício Luna, baseado em um projeto na Marginal Pinheiros, em São Paulo, com LTV relativamente baixo. A construtora Capital está baseada em 2 projetos na cidade de Manaus, Amazonas. E temos também uma participação no FI TICER 11, cuja primeira emissão visou adquirir a Torre 5 do Castelo Branco Office Park, em Barueri, com um contrato atípico com a Dupont. Portanto, esse é um resumo da carteira do fundo, onde a maior parte dos CRIs são indexados pelo IPCA, chegando a quase 85% da carteira total. As maiores participações são em escritórios, logística e residencial, estando bem dividido entre esses 3 grupos. A alocação do fundo em CRI chega a 107% do patrimônio líquido do fundo. Isso acontece porque o fundo possui cerca de 80 milhões de valores a pagar, fazendo com que esse indicador fique maior do que 100%.
O fundo foi criado em 2020, tem um patrimônio líquido de 700 milhões de reais e 1,2% de taxa de administração ao ano. Trata-se de um fundo de boa liquidez, com negociação média diária de mais de 4 milhões de reais. Em termos de histórico de valor, vemos que a cota tem sido negociada sempre acima da sua cota patrimonial, como podemos ver nesse gráfico. Mas a gente observa que uma queda do valor da cota patrimonial ao longo do tempo, praticamente aí 5% em torno de um ano e meio, que é o período desse gráfico. Então é um ponto de atenção para quem pretende investir no fundo. Analisando a DRE do fundo, vemos um crescimento do resultado de CRI ao longo do tempo, fruto tanto das alocações do fundo quanto ao aumento do IPCA que temos sentido ao longo da evolução da pandemia e agora com o evento entre Rússia e Ucrânia. O resultado por cota tem ficado acima de R$ 1 desde julho do ano passado, pelo menos, dando mais de 1% ao mês de dividend yield. Nessa tabela, vemos a evolução da rentabilidade desse fundo em um ano. Vamos fazer agora uma comparação do KNSC 11 com os principais fundos de CRI da Bolsa. Em termos de dividend yield, vemos que ele está em terceiro lugar dentro dessa lista com 8 fundos, perdendo para o HCTR e o Canip. Ele é o segundo fundo mais valorizado em relação ao seu patrimônio, perdendo somente por o Iridium. O fundo possui um número menor de cotistas, também reflexo do seu menor porte de patrimônio em relação a esses da comparação. O valor em caixa é o terceiro desse grupo também. Em relação a ganhos passados, houve uma desvalorização da cota da ordem de 8%, mas com bons dividendos, o resultado ficou positivo em 4,5%, mas ainda assim perdendo para a inflação de pouco mais de 10% no período. O fundo está sendo negociado próximo a R$ 96, com alto dividend yield, acima de 14%, mas tem tido uma certa volatilidade, chegando a mais de R$ 109 de valor de cota ao longo do ano. A relação preço por valor patrimonial na casa de 1,08, mostrando que os preços estão acompanhando, de certa forma, essa queda de valor patrimonial. E vamos agora falar dos pontos positivos e negativos para investimento no KNSC 11. Do lado positivo, a gente tem um foco na proteção inflacionária pelo IPCA, isso é um ponto importante aí ao longo, principalmente aí desses últimos 2 anos. A distribuição entre áreas, escritórios, logística e residencial relativamente equilibrada. O histórico de rendimentos positivos, acima de 1% ao mês, por conta, inclusive, aí da inflação e um fundo de muito boa liquidez de negociação na bolsa. Do lado negativo, ele tem um valor relevante a pagar aí de 80 milhões de reais. Em algum momento ele vai ter que começar a bater do seu rendimento para fazer esse pagamento, e a queda do valor patrimonial do fundo ao longo do tempo, que tem sido seguido pela cotação. Esse é um ponto de atenção ali, que uma vez que o fundo vai perdendo seu valor patrimonial, ele também vai perdendo o valor de negociação das cotas. E não se esqueça de deixar nos comentários sugestões de fundos para análises futuras. Se gostou do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal.